paz do Senhor seja com você, amém? Você pode sentar, querido. Coisa boa nós estarmos novamente na casa do Senhor, na casa do Pai, novamente começando mais uma semana, na casa do Senhor. E Deus colocou mais uma palavra no meu coração que fala sobre esperança. Quem diz amém por isso? Quem crê que algo na sua vida está mudando? Quem crê? Quem crê que algo na sua vida está chegando da parte de Deus? Quem crê nisso? Eu acredito nisso, eu creio nisso. Eu creio que novos tempos virão. Eu creio que um novo tempo virá. Eu creio que uma bênção do Senhor vai chegar. E eu creio porque é bíblico. E eu prefiro acreditar nisso do que acreditar em palavras de caos, de palavras de terror, de medo, de ódio, de pânico, que estão sendo liberadas sobre a nossa nação, sobre todo mundo. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Amém? Provérbios capítulo 4, abra sua Bíblia, versículo 18, eu vou ler só um versículo, Provérbios 4, 18, o tema dessa mensagem é a luz de Deus que brilha sobre você. Quem diz amém? A luz de Deus que brilha sobre você, a luz de Deus que chega na sua vida, que diz que o tempo está favorável, o tempo de Deus está favorável sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você crê nisso? Vê só, é só para quem crê, velho. É só para quem crê, é só para quem tem certeza de que Deus, Ele é poderoso. O tempo do Senhor está mudando na minha e na sua vida. Amém, é isso aí. O tempo do Senhor está mudando. Olha, vê só. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. Esse daí é Provérbios 4, 18. Provérbios 4, 18. A luz do Senhor, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. Esse mesmo versículo, em outra versão, eu quero que você escute, a versão da mensagem, diz assim: os caminhos dos justos resplandecem com a luz, quanto mais vivem, mais brilham. Está vendo aí, irmão? Quanto mais vive, mais brilham. Agora, a versão corrigida e atualizada, ela traduziu da forma que a maioria das pessoas conhecem. Diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meu irmão, não tem jeito, vai amanhecer na sua vida. Não tem jeito, vai amanhecer na sua casa, vai amanhecer na sua família, vai amanhecer no seu trabalho, nas suas emoções, nas suas finanças. Não tem jeito, vai acontecer. Meu Deus, isso é uma palavra para a gente tomar posse, para a gente começar a semana acreditando nessa palavra da parte de Deus. A condição que você chegou aqui nesse domingo, a condição que você se encontra hoje, não é a condição que o Senhor está afirmando que estará na sua vida. Você pode ter chegado numa condição hoje totalmente diferente desse brilho. Você pode ter chegado hoje aqui com o coração apertado, com o coração aflito. Você pode estar vivendo noites no que diz respeito à sua vida, mas não tem jeito, vai amanhecer, meu irmão. Isso é uma promessa da parte de Deus. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não tem como fugir disso, é inevitável. É inevitável. Do ponto de vista, quando a gente vai estudar a palavra, quando a gente vai estudar um pouco do que diz respeito às batalhas espirituais, aqui eu aprendi muito com o meu amigo pastor Miquel Oliveira. Quando a palavra de Deus, quando a Bíblia, na sua grande maioria das referências, que fala sobre noite, que fala sobre dia escuro, não está falando sobre a noite Cronos, não está falando sobre aquilo que daqui a pouco vai acontecer. Naturalmente o sol vai se pôr e a lua já está aqui, ela vai aparecer. Não, ela não está falando dessa parte Cronos, não. Quando fala que vai amanhecer, diz respeito a algo espiritual. Diz respeito a algo no que diz respeito às batalhas espirituais que vivemos. Porque o inimigo da nossa vida, juntamente com todo o inferno, é como se ele usasse esse tempo chamado noite. Entenda bem, eu estou falando aqui em um contexto
noite, em uma batalha espiritual. Estou falando aqui do contexto espiritual. O inimigo, ele se reagrupa no que diz respeito à noite. Então, é para que a gente possa entender, né, o que está sendo explicado. Até aqui tudo bem, irmãos? Então, esse tempo de penumbra, esse tempo de madrugada, esse tempo de noite, em algumas passagens bíblicas, diz respeito a algo espiritual. Por exemplo, quando Davi diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Não está falando de uma noite de 8 horas, 6 horas, não, irmão. Está falando de algo emocional, de algo espiritual. Uma noite pode ser uma semana, pode ser um mês, um ano, 3 anos, né? E nessa noite, veja bem, é que o inimigo ele vai batalhar para tirar a minha e a sua força, para atingir a minha e as suas emoções. Mas existe uma promessa, quem crê nisso? Ah, irmão, como é bom a gente saber que existe uma promessa da parte de Deus. A promessa é essa, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia! A noite Cronos, ela é bênção demais. É o tempo que a gente dorme, é o tempo que a gente janta, se encontra com amigos. É um tempo que a gente aproveita em família. É bom a noite como é bom o dia. Mas nesse contexto aqui está falando de algo espiritual que também está ligado a algo emocional. Aleluia! Mas a escuridão, ela não tem opção. A noite escura, ela não tem opção. Porque vai clareando a luz e vai chegar até ser dia perfeito. Aleluia! Vai amanhecer, a resposta vai chegar, as coisas vão mudar, as situações serão diferentes, as coisas em casa vão mudar, a situação na saúde, no trabalho, as coisas para os filhos de Deus vão mudar. Se você crê, diga assim comigo: o amanhecer é inevitável. É isso, o amanhecer ele é inevitável. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ah, pastor, mas eu queria que já fosse dia perfeito. Eu não queria estar enfrentando essa situação, aquela situação. Ah, a gente queria, mas Deus não trabalha desse jeito. Deus, ele é o Deus processual, um Deus de processos. Ele é um Deus que vai trabalhando aos poucos para nos ensinar. Queríamos que já fosse dia perfeito, mas a gente queria, mas tem situações na nossa vida que nós estamos aí, na batalha, nós estamos aí enfrentando. A aurora é assim, aos poucos. A aurora quer dizer aquele raiozinho de luz, aquele feixe de luz pequeno que vai aumentando, 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 até chegar à perfeição do sol ter nascido por completo. Aos poucos as coisas começam a clarear. Aleluia. Por mais que o inimigo da nossa vida, por mais que as circunstâncias possam ter dito que você permanecerá na escuridão, que você permanecerá nesse tempo de angústia, nesse tempo de dor, escute, o inimigo não tem opção, ele terá que correr, porque a luz da aurora vai chegar. Não, já está chegando. Não, já está chegando, não vai chegar não, ela já está chegando, aleluia. E vai trazer novo tempo, vai trazer a claridão, vai trazer aí uma nova esperança. É inevitável o amanhecer, um novo tempo para aqueles que vivem a palavra, para aqueles que têm uma promessa da parte de Deus. É inevitável, vai chegar. O justo tem a luz de Deus no seu caminho. Diga assim: o justo tem a luz de Deus no seu caminho. Olha, nós não temos luz própria, não, nós temos a luz de Deus. Muita gente chega para a gente assim: não, você tem uma luz? Que luz? Não, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, né? Certa vez eu algumas vezes, né? Conversando com algumas pessoas: ah, mas eu gostei demais de ir lá na igreja, porque tem uma energia boa. Não, a energia é o Espírito Santo de Deus que está lá, né? A energia é o Espírito, não tem nada de energia, é o Espírito de Deus. É a pessoa de Deus no seu espírito que habita nos filhos. E quando os filhos se reúnem aqui, quando os filhos estão, aí é uma festa só para celebrar o Senhor. Porque nós temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida. O justo tem a luz do Senhor iluminando o seu caminho. Olha só, olha outro ensino para esse versículo.
O justo tem a luz do Senhor sobre o seu caminho. A Bíblia está dizendo que o caminho dos justos é iluminado à medida que nós nos movemos. Ou seja, à medida que nós caminhamos, que nós continuamos a nossa jornada, a luz do Senhor está nos acompanhando. É por isso que a gente não pode parar, é por isso que eu tenho aquela frase que eu digo para vocês, olha, o milagre ele acontece no meio da jornada. É no meio da jornada que as coisas acontecem. Nós temos que começar, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que caminhar. Nós não podemos parar, nós não podemos retroceder, nós temos que continuar, porque a luz do Senhor, ela ilumina o caminho dos filhos, aleluia. À medida que nós andamos, o Senhor vai iluminando o nosso caminho. Já pensou nessa semana que está começando, nas suas decisões? As decisões que você vai tomar, que você seja iluminado pelo Senhor, meu irmão. A decisão que você tem que fazer de vender ou de comprar ou de vender, ou de investir ou não, ou de ir ou não ir, que seja iluminado pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas estão na dúvida, quantas pessoas não sabem o que fazer, sabe por quê? Porque não tem um caminho iluminado pelo Espírito de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, mas a vereda do justo. Esse justo aqui, não é quem é religioso, não é quem vai para a igreja, não, filho. Esse justo não é quem nasceu, mais abastado ou menos, não. Esse justo aqui é quem entregou a sua vida a Jesus, é quem tem relacionamento com Deus, é quem já foi justificado pelo sangue do Cordeiro. É isso, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A palavra do Senhor está dizendo que no caminho, a luz do Senhor, ela vai nos acompanhar e vai nos guiar. O Salmo vai dizer assim, Salmo 119:5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque tu estás, presença de Deus. Presença no caminho, a luz do Senhor, aleluia. Lembre que eu já falei para vocês que quando a gente está se referindo aqui à escuridão, não é o tempo Cronos, é o ambiente no qual o inimigo da nossa vida, ele se move. Só que a palavra do Senhor está dizendo assim, os justos têm luz. Pode o inimigo tentar, pode o inferno tentar, pode fazer o que for, mas os justos têm a luz e andam na luz. Luz é direção, meu irmão. A luz do Senhor é orientação para você. A luz do Senhor é bênção para a sua vida. É por isso, acabei de dizer, as pessoas olham para a gente e dizem assim, você tem uma luz? Não. Olha só, quem está nas trevas é atraído pela luz. A luz atrai. A luz atrai. Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. E Ele atrai quem? A mim e a você. Os pecadores, Ele atraiu. Ele atraiu aqueles que precisam de luz. Ele é a luz. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é a fonte inesgotável. Ele é o pão da vida. Ele é o leão de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é o nosso Salvador, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é aquele que conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que nós precisamos dEle, é receber dEle, é Ele, o Filho de Deus, é aquele que nos dá salvação. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, aleluia. Esse é o nosso caminho. Andando, recebendo a luz do Senhor e sabendo que logo, logo, todas as trevas serão dissipadas, porque não tem jeito, a luz do Senhor ela vai chegar. O amanhecer vai chegar. Quem diz amém por isso? Por mais que tentem contra, por mais que façam contra, por mais que você esteja passando por batalhas, sejam em quais níveis for, e o nosso Deus, Ele é fiel demais.
Independente da luta que você está enfrentando, olha, Ele move céus e terra. Isso não é frase de efeito, isso é frase para quem crê. Ele move céus e terra em favor dos filhos. Ele move. Depende do nível da batalha que você esteja passando, meu irmão. Deus, Ele é poderoso para agir. Mas não tem jeito, mas para mim, para você não tem, mas Ele sabe como fazer. Eu creio no Deus que move céus e terras para abençoar os seus filhos. A palavra de Deus nos fala falando sobre luz, né? Falando sobre sol. A palavra nos conta lá no livro de Josué, capítulo 10, né? Que o próprio Josué, no capítulo 10, ele iria enfrentar inimigos terríveis. Não estou lembrado agora se foram os amalequitas, não estou lembrado qual o inimigo é especificamente. Mas Josué capítulo 10 nos conta que os inimigos estavam em maior número, e Josué, com o exército de Israel, com o hebreu, ele vai marchar a noite inteira. E quando ele marcha a noite inteira, já no raiar do dia, começa uma grande batalha. E uma batalha estava se estendendo por todo o dia. E Josué, como bom soldado, ele sabia que se a noite caísse, se a noite chegasse, os inimigos, eles iriam recuar. Eles iriam se reagrupar e receberiam reforços de outros reis. Eram cinco reis. Eles iriam receber reforços. Então Josué sabia que aquela batalha teria que terminar naquele dia. Aquela batalha teria que terminar ainda debaixo da luz do sol natural. Ele sabia disso. Só que a terra estava no movimento, né? Que nós conhecemos hoje de rotação. E aí Josué faz uma oração a Deus. Está lá em Josué capítulo 10. Ele vai pedir: Senhor, que o sol pare. Que a lua estacione no vale de Aijalon, e que o sol pare, para que essa batalha ela possa ser concluída. Irmãos, a Bíblia nos diz que por conta da oração de um homem, para que uma batalha fosse vencida, Deus parou o sol. Quem diz amém? Deus parou o sol. É o Deus que nós servimos hoje. Aí você está aqui: pastor, o senhor está totalmente errado, porque o sol não para. Aí a gente diz assim: é verdade, o sol não para não. Quem é que para? Quem é que está em movimento? A terra. Mas entenda bem, a sabedoria da época, o conhecimento da época dizia que sol e lua estavam em movimento. Você sabe tanto quanto eu que o movimento de rotação e translação só foi realmente comprovado lá por Copérnico, em 1000 e lá vai fumaça. Mas nesse tempo aqui, o entendimento era que o sol ele estava em movimento. Hoje a gente sabe que não, mas não interessa. O que interessa é que Deus, Ele interfere até no movimento das galáxias, no movimento do planeta, até no movimento da terra. Sabe para quê? Para honrar a oração de um filho que crê que Ele pode fazer. Então por que é que você não está crendo que Deus ele pode mudar a sua família, que Deus ele pode te curar? Por que é que você não está crendo que as coisas na sua vida vão mudar? Não, querido, ei, afaste esse pensamento de escuridão e comece a trazer à luz esse pensamento de que a aurora vai chegar, a luz do céu, a luz do sol vai chegar, do sol da justiça, que é o próprio Cristo sobre a sua vida. O sol parou. Aí você já entendeu quando eu falar o sol parou. Hoje sabe que foi a terra que parou. A Bíblia diz, e eu acredito na Bíblia. Ah, você está aqui me ouvindo. Pastor, eu não acredito não. Então faz o básico. Vai no Google e pesquisa. Década de 60. A NASA estava naquela luta para levar o homem à Lua. E milhares e milhares de cálculos eram necessários para que pudesse, né, fazer a nave, o foguete, a estação, né? A estação não, um módulo lunar pudesse chegar. Uma série de cálculos. Meu irmão, está no Google, vai lá e tu pesquisa.
E você vai entender que a NASA ficou louca, porque fazendo cálculos e cálculos, ela entendeu que existia um delay, um atraso no que diz respeito ao cálculo de rotação da Terra de 12 horas e 20 minutos. Vai lá, pesquisa. 12 horas e 20 minutos. Os caras confirmaram. Aí eu ouvi um pastor falar, disse assim, e um dos engenheiros estava calculando, lembrou do que ele ouviu na escola bíblica dominical, que o sol parou para Josué batalhar, e para Deus trazer vitória. Aí eu disse assim, a palavra de Deus, a Bíblia, realmente, mais uma vez, ela estava certa. O sol parou. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É esse novo tempo que nós vivemos. Mas o cálculo não estava ainda batendo. Mas deu certo. 69, se não me engano, um homem pousou na Lua. Né? Eu acho que foi 69. 69, né, pai? 69. Um pousou na... Mas ainda existia aí um delay de tempo, ó. Aí já foi na década de 90, já foram os cientistas lá em Oslo, calculando, e viram que o delay ainda eram cerca de 40 minutos. Ainda existiam 40 minutos. Porque, como é que está? Ainda tinha uma falha de tempo, 40 minutos. Mas se você for para o livro do profeta Isaías, Isaías chega, meu Deus do céu, Isaías chega para o rei Ezequias e diz assim, Ezequias, você vai morrer, prepara a tua casa que você vai morrer. E o rei Ezequias chora, e a Bíblia diz que ele vira para a parede, ele começa a chorar, ele começa a orar, dizendo assim, Deus, eu fui um bom rei, eu fiz aquilo que o Senhor queria. Aí Isaías tinha dado a profecia que ele ia morrer, estava já no jardim do palácio. Aí Deus diz assim, Isaías, volta, vai lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Meu Deus, eu ouvi a oração dele. Meu irmão, eu creio no poder da oração. Quem está aqui comigo e crê no poder da oração? Eu creio, irmão, eu acredito. E minha fé é desse tamanho. Quer dizer, é desse. A gente só precisa disso, não? Fé pequena num Deus grande resolve. Está lembrado disso? Volta a Isaías, diz para Ezequias que eu estou revogando aí. Ele não vai morrer agora não. Vai ter um tempinho a mais para manda ele colocar em ordem a casa dele. Agora tem um negócio para provar que eu estou falando. A sombra do relógio de Acaz. Acaz foi um rei miserável que teve em Israel. A sombra do relógio, ou seja, a luz do sol, quando bater, ela vai voltar. Irmão, caminha assim, né? Caminha assim. Né, horário? Aí Deus diz assim, para dizer que sou eu que estou falando, a luz vai voltar, o relógio de Acaz volta com 10 graus. Sabe o que é isso? A terra vai girar ao contrário. A terra vai girar ao contrário. Em 1990, em Oslo, foi comprovado que existe um delay ainda de 40 minutos. Ei, sabe o que corresponde a 40 minutos no relógio de Acaz? 10 graus. Mais uma vez, a ciência comprova as Escrituras. E por que foi que Deus ouviu Josué? Deus ouviu a Isaías, Deus ouviu a Ezequias. E por que você está dizendo isso, pastor? Umas situações tão grandes, a terra parou, a terra girou ao contrário. Por que isso? Para que você saiba, você que chegou aqui desacreditado, você que chegou aqui achando que não tem jeito, que não dá mais jeito para seja o que for na sua vida, há poder no nome de Jesus. E se o sol parou, velho, se o sol parou, se a terra rodou ao contrário, eu creio ainda hoje que Deus fará grandes coisas. Eu creio que Deus fará grandes coisas. Eu creio que Deus fará grandes coisas. Aleluia! Glória a Deus, eu creio. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Eu creio. Se você não crê, é problema seu, velho. Mas eu creio que Deus fará grandes coisas. Imagine só quando, irmão, se um homem orou, o sol parou. Se um homem parou, a terra rodou ao contrário. Imagina o poder de oração da igreja.
Imagina o poder de oração da igreja. Imagina só o poder de oração da igreja. Imagina. Imagina. A gente está orando pelo nosso Brasil. Quem diz amém? A gente está orando pelo nosso Brasil. Nosso Brasil vai continuar. Vê só. Existem centenas de narrativas contrárias. Existem centenas de narrativas dizendo que as coisas estão um caos. Existe muita gente dizendo que as coisas não vão ficar bem. Quase toda a imprensa fala isso. É assim ou não é? Meu irmão, tu lembra não que teve uma apresentadora, no meio do jornal, a âncora estava dando, aí ela para assim e diz assim: infelizmente agora vamos ter que dar boas notícias. Tu lembra disso? Lembra disso? Lembra? CNN, o nome da apresentadora não vou dizer não. Ela disse assim: infelizmente agora é hora de boas notícias. Meu irmão, vê só, existe aí um império todo para que você e eu, a gente não veja aquilo que de bom está acontecendo, como hoje, aquilo de bom que está acontecendo na sua vida. Quem tomou posse já em nome de Jesus? Existem muitas pessoas que querem que a noite escura permaneça. Existem muitas pessoas, sim, existe. Existem muitas pessoas que não querem que você saiba as boas notícias que estão acontecendo na nossa nação, no nosso Brasil. Tem muita gente que só quer tocar o terror. Mas a boa notícia, ela vai continuar a ser dada, e nós continuaremos a viver longos e bons tempos no nosso Brasil, porque a igreja está orando. As boas notícias, olha só, as boas notícias que naquele tempo, que aquela apresentadora não queria dar, diz respeito ao crescimento de emprego no Brasil. Rapaz, a gente tem tantas boas notícias em relação à nossa nação. Temos tantas boas notícias. Se você está aí só ouvindo esses meios de comunicação que só despeja terror e medo, está na hora de você virar uma chave. Nosso Brasil está crescendo, pouco, mas está. Afinal de contas, deixa eu lembrar você, tivemos uma pandemia e ainda estamos vendo uma guerra. Mas o nosso Brasil está tendo, sabe o quê? Um crescimento macroeconômico. O PIB do Brasil continua a crescer, e vai crescer agora 1,2%. Eu estudei um pouquinho da economia. Eu sei um pouquinho da economia. A balança comercial brasileira está no superávit de bilhões de dólares. Bilhões. As estatais dão lucro hoje. Dão lucro hoje o que dava prejuízo no passado. Essa é uma das boas notícias que o nosso Brasil tem, dentre tantas outras. Você passa no posto hoje, gasolina 4,79, velho. Mas não sei o que. Você ainda está nessa narrativa achando que trata-se de ideologia ou do que você acha? Você ainda está nisso? É uma batalha espiritual que a gente vive, meu irmão. Mas Deus já nos deu a vitória em nome de Jesus. Deus já nos deu a vitória. Esse é um crente muito rasinho de achar que isso daqui, não, irmão, isso é batalha espiritual que a gente está vivendo. Porque o inimigo quer que as trevas, elas venham sobre o Brasil novamente, mas não virão, em nome de Jesus. Tem uma igreja aqui, As trevas chegaram na Venezuela, chegou na Argentina, chegou na Colômbia, chegou no Chile. Mas a boa notícia, sabe qual é? A luz vai permanecer no Brasil. E a luz não é uma pessoa. A luz é a igreja que ora. É a igreja que ora. É a igreja que ora. Diz respeito a batalhas espirituais. A boa notícia é essa. Meu irmão, a luz vai chegar sobre a nossa nação. Estamos ainda na aurora. Estamos ainda nos primeiros raios do sol da manhã, mas a luz vai chegar sobre a nossa nação, vai amanhecer, e aqueles que estão resistindo às boas notícias vão ter que se render e dar mais uma vez boas notícias. É geral.
Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem está aqui diz amém. Por que, pastor, você tem tanta convicção disso? Porque a palavra de Deus também diz assim, 1 de João 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Essa é a minha certeza de que o amanhã vai chegar, de que a luz vai brilhar e vai continuar brilhando até ser um dia perfeito na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa nação. Aleluia! Onde Deus chega, nenhuma treva suporta. Onde Jesus chega, onde a palavra chega, onde a presença chega, nenhuma treva fica. Aleluia! Querido, não importa o nível de treva, você entendeu qual é essa treva? Não importa o nível de dificuldade que você esteja enfrentando na sua vida, a profecia é essa, vai iluminar sua casa, vai iluminar sua vida, vai iluminar os lugares no qual você está inserido, e não haverá tempo algum mais de escuridão. Aleluia! Quem crê aqui me ajuda a pregar, irmão, aplauda Jesus. Quem crê me ajuda a pregar e aplauda Jesus. Glória a Deus. Não se perca no processo, porque a luz ela vai brilhar. A luz ela vai brilhar. Quando? Até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. E o que é que eu preciso? Da palavra de Deus. Você precisa da promessa. Você precisa da palavra. Você precisa da palavra de Deus no seu coração. Salmo 56, versículo 4. Escuta esse versículo. Salmo 56, 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Quem diz amém por isso? Sabe qual é o significado do hebraico dessa palavra exalto? Sabe qual é o significado dela, o paralelo que faz dela do hebraico? Sabe o que é? Ilumino. O que isso quer dizer, pastor? É como se o salmista pegasse a Torá, pegasse a palavra de Deus e dissesse assim: o sol está batendo, aí levanta, como se levantasse assim a Torá. E a Torá vai receber ali a luz do sol. E é lógico, vai fazer uma sombra, mas a luz do sol vai chegar e vai pegar todo aquele contorno. Aí ele está dizendo assim: basta você levantar a palavra. Basta você ter a palavra levantada sobre a sua vida. A palavra vai refletir a luz do sol, e a luz do sol chegará sobre você. A palavra levantada será aquilo que vai captar a bênção de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. É a palavra do Senhor levantada onde? No nosso coração. Essa palavra, irmão, que vai iluminar a nossa semana. Meu irmão, como eu estou confiante disso. Essa palavra que vai iluminar a nossa semana, aleluia. Essa palavra que vai iluminar a nossa vida. Essa palavra que vai iluminar a nossa vida. Diga assim: é a palavra que irá iluminar a minha vida. Amém? Eu vou querer que você veja. Eu vou pedir para a Mari, bota um vídeo aí que eu pedi para a Mari colocar. Fique de olhos, com os olhos abertos. Quem sabe é assim, meu irmão. Quem sabe é assim que está na sua vida. Está escuro, mas o sol está chegando. Mas o sol está chegando. E quando esse sol chega, está aí, ó, está chegando. Está começando a iluminar a sua vida. Está começando a iluminar a sua casa. Está começando a iluminar a sua saúde. Está começando a iluminar os seus sonhos, os seus projetos. Está começando a iluminar. Está aí, ó, a luz, ela veio pequenininha e está chegando. E o sol está subindo. E a luz está abraçando toda a terra. Mas ainda tem uma penumbra. Mas essa penumbra, ela vai embora. Você está vendo aqui? Ela vai embora. Vai embora. E a sua vida
vai ficar brilhando. Agora, ó, apareceu, não tem mais sombra, não tem mais treva. Agora nós podemos enxergar aqui toda a terra. Esse é o paralelo que eu faço para mim e para a sua vida. Esse é o paralelo que eu faço para mim e para a sua vida. Dá uma pausa aí, Mari. Esse é o paralelo que eu faço sobre a mim e sobre a sua vida. É inevitável. A luz vai chegar. Viu que estava tudo escuro antes? Viu que estava tudo escuro antes? Quem sabe você chegou aqui assim, ó, tudo escuro. Mas a palavra chegou na sua vida. Mas a palavra chegou no seu coração. E ela foi aos poucos, foi aos poucos, foi aos